Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante a sua pobreza. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Dia a Dia com a Palavra, neste sábado, dia 19 de junho do ano de 2021, o sábado da 11ª semana do Tempo Comum. É com muita alegria que nós nos encontramos nessa manhã para falarmos um pouquinho da Palavra de Deus no nosso dia a dia com a Palavra, nosso momento diário de fé e de oração e de meditação naquilo que a Palavra do Senhor tem a dizer a cada um de nós. Espero e desejo que todos vocês estejam bem e quero lembrar mais uma vez, se você ainda não fez o seu diário do dia a dia com a Palavra, eu te convido a fazer e a partilhar desse momento tão rico e tão precioso que é você poder registrar a cada dia após esse nosso encontro aquilo que a Palavra de Deus trouxe de especial para você nesse dia de hoje, que você possa fazer o seu diário do seu momento de oração com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado nós meditaremos o Evangelho de São Mateus e antes de meditarmos, que nós possamos rezar como de costume. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos, neste sábado nós meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 24 ao 34. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 24 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo.
Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, neste sábado, o Senhor, Ele vem nos trazer uma preocupação com as nossas preocupações. Perdoem pela redundância. Mas é justamente isso que o Senhor, Ele vem nos trazer e Ele vem falar para cada um de nós. Primeiro Ele começa nos alertando que não é possível que nós sirvamos a dois senhores. Que não é possível que nós sirvamos a Deus e a riqueza. E aí a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça que não há problema algum em você ter as suas riquezas. O problema existe quando há uma busca desenfreada, desesperada, sem medidas por essa riqueza. Quando você começa a imaginar ou a fazer qualquer coisa que seja possível para que você atinja a sua riqueza, aí sim nós teremos um problema. Mas, meus queridos irmãos, Jesus continua dizendo que não podemos servir a dois senhores, porque ou nós faremos o melhor para um e deixaremos o outro de lado, ou amaremos mais a um e menos a outro. Continuando no Evangelho, ele vem nos falar sobre essas preocupações exageradas do nosso dia a dia. Com o que nós vamos comer, a nossa preocupação exagerada com aquilo que nós vestiremos, com aquilo que nós beberemos. E ele vai dizer que, assim como ele cuida, o Pai que está no céu, cuida das aves e dos lírios do campo, imagine de cada um de nós, que somos seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança. E aí, mais uma vez, é importante também que nós tenhamos em mente o seguinte: quando o Senhor ele fala que cuidará de cada um de nós, que nossa preocupação não deve ser exagerada, ele não está dizendo que nós devemos ficar em casa de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam na nossa vida. Ele não está dizendo que nós não precisamos nos preocupar com o nosso trabalho, que nós não precisamos nos preocupar com os nossos afazeres, que ele virá fazer no nosso lugar. Em nenhum momento ele diz isso, mas ele alerta para que nós não tenhamos uma preocupação exacerbada, exagerada com essas coisas. A palavra em si, preocupação, ela já está dizendo nós estamos nos ocupando antes de algo que ainda não aconteceu, de algo que ainda não existe. Por isso que é uma preocupação. É isso que ele vem nos alertar. Meus queridos irmãos, continuando no Evangelho, ele vem nos dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas, todas essas riquezas, todas essas coisas que nós nos preocupamos, como com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber, com aquilo que nós vamos vestir. Todas essas coisas, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nos serão dadas por acréscimo. E aí, mais uma vez, é importante a gente perceber, a gente aprender, a gente ter essa visão de que, se realmente no mundo em que vivemos houvesse essa justiça, nós sabemos que não haveria ninguém passando fome. Nós sabemos que não haveria ninguém sem ter o que vestir. Não haveria ninguém sem ter o que comer, sem ter o que beber. Não haveria ninguém morando nas ruas. Porque essa justiça, ela faria com que cada um de nós, com que todos nós tivéssemos uma vida mais digna. E é por isso que o Senhor, ao final do Evangelho, ele vai nos pedir: busquemos
primeiro o reino de Deus e essa justiça, ao fazer com que o reino de Deus aconteça nas nossas vidas, ao fazer com que a justiça prevaleça entre cada um de nós, todas as outras coisas, elas virão ao nosso encontro como acréscimo. E para fechar, ele vem nos dizer, voltando mais uma vez, que nós não nos preocupemos excessivamente. A cada dia, basta o seu cuidado, basta a sua preocupação. Meus queridos irmãos e irmãs, que neste dia nós nos preocupemos apenas com as coisas que cabem a Ele e que nós deixemos as preocupações da vida para cada dia que nós vivamos. Que o nosso sábado, que o nosso final de semana, ele possa ser feito e vivido na paz do nosso Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.